Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português no Ler e Escrever. Nós vamos fazer atividade 5A, páginas 191 a 192. Acompanhe a leitura e depois você vai preencher o quadro que está aqui na página 192. Aprofundando conhecimento sobre a dengue. 1. Acompanhe e participe da leitura do seu professor e da discussão coletiva sobre o texto que segue. Saiba como a dengue é transmitida e o que fazer se for infectado. Se houver sinais de alarme e choque, vá imediatamente a uma unidade hospitalar e não faça, em hipótese alguma, a automedicação. O mosquito transmissor permanece infectado por 6 a 8 semanas, duração do seu ciclo de vida. Então, de 6 a 8 semanas, esse mesmo mosquito pode picar várias pessoas. O processo de transmissão da dengue começa a partir de uma pessoa já infectada com o vírus, entre um dia antes da febre até o 6º dia da doença. Ela se torna transmissível, mas somente quando o mosquito Aedes aegypti pica o infectado. Então, se a pessoa está com a dengue, ela nem sabe, um dia antes dela começar a ter os sintomas, se o mosquito picar essa pessoa, ele já começa a transmitir a doença também. Depois disso, o mosquito leva consigo o vírus. Após 8 a 12 dias de incubação no mosquito, o vírus é transmitido para outras pessoas que forem picadas. Vale lembrar que o mosquito permanece o restante da vida infectado, o que dura entre 6 a 8 semanas. Então, a transmissão acontece pelo mosquito Aedes aegypti quando ele está infectado. Ele pica uma pessoa que está infectada, ele pega a doença e ele começa a transmitir também. Quais os sintomas da dengue? Após a infecção, os sintomas da dengue variam muito. Pode não apresentar sintoma algum ou levar a quadros graves, como por exemplo hemorragia, que pode levar a óbito. Contudo, normalmente a primeira manifestação da dengue é a febre alta, entre 39 graus a 40 graus. Então, o primeiro sintoma é a febre. A febre inicia sem motivo e geralmente dura de 2 a 7 dias. Ela vem acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, fraqueza, dor nos olhos e formigamento. A perda de peso e náuseas constantes também são comuns. Eu acho que vale a pena a gente já grifar essa parte aqui, ó. Quais são os sintomas? Febre alta, dor de cabeça, dores no corpo e articulações, fraqueza, dor atrás dos olhos e formigamento, perda de peso e náuseas. Esses são os sintomas da dengue. No período de diminuição da febre, entre o 3º e o 7º dia, alguns casos irão evoluir para recuperação. Outros casos podem apresentar sinais de alarme, podendo evoluir para o choque. Os sinais geralmente são sangramento no nariz e gengiva, dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, inconsistência, sonolência ou irritabilidade e tontura. Então, entre o 3º e o 7º dia, a pessoa começa a ficar boa, o corpo vai reagindo e ela pode evoluir para uma recuperação. Mas em outros casos, isso pode se agravar e aí ela começa a ter outros sintomas, sangramento no nariz e gengiva, dor abdominal intensa, vômitos, tá? O choque ocorre quando um volume crítico de plasma é perdido através do extravasamento. Caracteriza-se por pulso rápido e fraco, diminuição da pressão, extremidades frias, demora no enchimento capilar, pele pegajosa e agitação. Alguns
podem ainda apresentar manifestações neurológicas como convulsões e irritabilidade. O choque é de curta duração e pode levar a óbito entre 12 a 24 horas, ou a recuperação rápida após a terapia anti-choque apropriada. Se houver a presença de sinais de alarme ou de choque, a pessoa deve ir ou retornar imediatamente ao serviço de saúde. Então, se a pessoa começar a apresentar esses outros sintomas, tem que ir para o médico, porque aí o caso é grave. O que fazer se estiver com os sintomas da dengue? Então, vamos ler aqui o que tem que fazer. O primeiro passo indicado para uma pessoa com sintomas da dengue é procurar o serviço de ajuda mais próximo. Então, isso aqui é o primeiro passo. Fazer repouso e ingerir bastante líquido ajuda. Pode ser água, suco, soro caseiro ou água de coco. Então, o primeiro passo é procurar o serviço de saúde mais próximo. Fazer repouso e ingerir bastante líquido. Na presença de sinais de alarme e choque, vá imediatamente para o atendimento em unidade hospitalar. Não faça em hipótese alguma automedicação, pois isso pode complicar o quadro. O paciente também deve retornar ao serviço de saúde para ser reavaliado, mesmo estando estável. Vale lembrar que não existem medicamentos específicos para combater o vírus ou prevenir, para que a pessoa não adoeça. Todos, mesmo que apenas com suspeita de dengue, devem procurar o serviço de saúde. Então, não tem remédio para curar a dengue, né? A pessoa tem que fazer repouso e ingerir bastante líquido. 2. Depois da leitura e discussão sobre o texto, preencha o quadro com as orientações do professor. Então, aqui você vai escrever a forma de transmissão. Eu falei aqui, a hora que eu comecei a ler, eu expliquei como que se transmite. Quais são os principais sintomas, o que fazer se for infectado e como se prevenir contra a dengue. A gente já falou bastante sobre isso. Quais são os cuidados que a gente deve ter para que o mosquito não se propague, não se procria. Então, a gente tem que não deixar a água parada, lavar as vasilhas dos animais, quando você tem animal de estimação em casa, né? Cuidar dos vasos de planta para não ficar com água parada. Então, esses são os cuidados. Termina, tira uma foto desse exercício e me manda. Beijão.